E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar então o nosso TCC. Lembrando que é um componente curricular, reprova também por infrequência. Então procurem, seguir à risca as orientações do professor Sandro. Ele é o professor titular da disciplina. E o que eu vou passar para vocês são as orientações. E vocês sejam felizes nesse grande trabalho prático, tá? Eu não tô com ele no papel aqui, tá no computador. Então vocês de repente vão perceber que eu vou ficar olhando para a lateral, ao lado direito, aqui onde está o arquivo, tá? Então eu vou começar a ler aqui. Essas orientações tá com o professor Sandro, que eu já dei para ele esse papel para o semestre passado, tá? Não tem modificações assim. Qualquer coisa que o professor queira acrescentar vai ser da parte dele, né? Mas o geralzão, as orientações é do curso de contabilidade, tá? Bom, gente, trabalho de conclusão de contabilidade de custos, terceiro semestre. Se vocês estão ouvindo talheres e um mexidinho, uma espécie de prato, é que meu marido acabou de chegar para almoçar. Pra vocês não estranharem, estão escutando, barulho, blá. Então, ele teve reunião de trabalho na hora do almoço, só agora ele está almoçando. Bom, primeiro passo, O que é esse trabalho de conclusão de curso? Na verdade, é um grande exercício, um exercício prático de tudo que vocês aprenderam no primeiro, no segundo e no terceiro semestre. De todas as disciplinas, pessoal, todas, tá? Vocês vão criar uma empresa, tá? Claro, fictício, mas vão criar, vão abrir as coisas de verdade, só não vão finalizar para poder não configurar a empresa de verdade. Mas vão configurar, vão pegar as rotinas, vão pegar as papeladas e vão criar a empresa de vocês, tá? Vocês vão ter que criar produto, vão montar este produto com 3 qualidades diferentes, ou um produto, um produto com 3 qualidades diferentes, ou então 3 produtos diferentes. Por quê? Porque vocês vão vender, vão criar dinheiro com isso, e através dessas compras, compra e venda, vocês vão criar os lançamentos. É a parte daí os lançamentos contábeis, tá? Então, todos os exercícios que eu passei para vocês, nada vale para esse TCC. Vocês vão criar os próprios lançamentos de vocês através dessa empresa que vocês vão começar a administrar, tá? Então, o primeiro passo é criar a empresa. Vocês vão escolher uma sociedade comercial ou industrial, mas como a gente vai ter o trabalho de contabilidade industrial no final do terceiro semestre, o ideal vocês teriam que criar realmente, uma empresa comercial e industrial ao mesmo tempo. Começar com a industrial, mas na hora de vender, vocês vão vender para comércio, Então, vocês são, ao mesmo tempo, empresa industrial e comercial, tá? Isso significa que vocês vão ter que ter todas as documentações necessárias para a constituição da empresa. Vocês vão escolher a razão social e o nome fantasia. O logotipo é muito importante, Vocês vão desenhar esse logotipo, vão montar esse logotipo, que é isso que vai ser o chamariz da empresa de vocês. Bloco de notas fiscais para comercialização. Vocês não precisam ir na gráfica comprar um bloco de notas. Vocês podem criar tudo através das planilhas eletrônicas, que são o Excel, o Word. Vocês podem criar tudo ali, tá? Ah, mas a gente quer ir na gráfica, criar um bloco de notas, encomendar um bloco de notas, tá? Pode. Mas não esqueçam de pedir o cara da gráfica colocar em marca d'água para uso escolar. Aí tudo bem, tá? Mas se fosse vocês, eu criaria o bloco de notas no próprio Excel, no próprio Word, e tá tudo beleza. Desde que estejam configurada bloco de notas, como se fosse um bloco de notas de verdade, tá? Segundo passo, as reuniões administrativas.
Bom, gente, aí o que vem? Reunião administrativa, tá? Eu tô lendo aqui na tela do computador, no arquivo, então vocês não estranhem se não estiver muito olhando para a câmera, tá? Atas registradas, vocês vão ter que registrar todas as reuniões de vocês através das atas, né? E onde é que você aprendeu a ata? Em língua portuguesa técnica. Vocês vão dizer, que a professora não me interessa. Não convém agora comentar, que vocês já comentaram comigo, tá? Mas vocês têm que fazer as atas. Lavrar direitinho cada reunião. E a ata, ela não é um geralzão, gente. A ata são os detalhes da reunião. O que não pode aparecer numa ata são os palavrões que vocês se xingam, né? Houve discussão, bababá, e a fulano comentou tal coisa. Sim, mas palavrão, ofensa, não. Isso não se coloca em ata. Vocês estão em reunião administrativa. Mas as discordâncias têm que aparecer. As concordâncias têm que aparecer, tá? Nada mais havendo a tratar, lavra a seguinte ata, que vai ser assinada por mim e pelos demais presentes. Então, quem tiver redigindo a ata é o que assina primeiro. Geralmente é a secretária executiva, né? Vocês vão deliberar uma pessoa que vai fazer o registro das atas. E depois os demais presentes vão assinar ali. Lembre-se que ata, ela é por extenso, tá? E ela não tem parágrafos, ela segue, tá? Até o último final. E é sempre com a palavra no passado, nunca palavras no futuro, tá? Houve a reunião em tal dia na sala do vídeo, etc, etc. Fulano disse que, fulano comentou que, houve o acordo em pá, entendeu? Nunca em palavras de futuro, tá? Tem que ter o registro de todas as reuniões realizadas. Eu estou lendo aqui, que é o mesmo papel que vocês vão ter, tá? Então provavelmente vocês vão estar acompanhando isso. Terceiro item, o mercado consumidor. Bom, gente, antigamente, tá? Porque esse trabalho que agora tá virando disciplina, esse trabalho era feito dentro da nossa disciplina como uma nota e uma grande aprendizagem, né? Há mais de 15 anos. Eu faço esse trabalho há mais de 15 anos. Então, o que tinha? Qual era o mercado consumidor, já que vocês terão que produzir de verdade, né? Vendas na escola. Aliás, eu comentei isso com a inspetora da SEC e ela diz que o ideal é vendas na escola mesmo, já que é um projeto de empreendedorismo e de aprendizagem. Não pode deixar de ser vendido na escola, tá? Então, vocês vão vender na escola, mas no início do turno, antes das 7 horas. Já que nós não temos intervalo para tocar, porque isso era vendido no intervalo, né? Então, vocês podem fazer as propagandas de vocês, boca a boca, por exemplo, né? Antes das 19 horas. Quando vocês começarem a chegar com os produtos, ofereçam antes das 19 horas, tá? O que mais que eu posso dizer para vocês? Bom, ali diz assim, eu selecionei comunidade empresarial e comunidade familiar. Então, eu deixei de fora as vendas da escola. Mas, como a inspeção disse que o ideal é venda na escola, vocês estão liberados para vender na escola desde que seja antes das 19 horas. Pessoal, tem sempre alguém que chega antes, né? Mas quando começar realmente as avaliações, vocês têm que se organizar, vocês se organizem para poder, quem é que vai vender às 19 horas? Porque você sabe que tem um período do refeitório, né? Das 6h30 às 7h30 da noite. Então esse é um período bom. O pessoal vai chegando, tu vai oferecendo ali, oferece nota fiscal, tudo bonitinho, como se fosse comprar de verdade, tá? Então assim, ó, o que eu deixei aqui oficializado é a comunidade empresarial e a comunidade familiar. Então, empresarial, o que selecionei, né? O bairro onde tu mora, onde o grupo mora. O serviço de cada aluno. Então, no trabalho, vocês podem oferecer, né, os produtos para vender. E a comunidade familiar. Então, toda aparentada,
tá? Então a parentada vai se tornar cliente de vocês, o patrão, o empregador vai se tornar cliente de vocês, os colegas de trabalho e o bairro onde vocês moram, né? Ou seja, os vizinhos, tá? É uma grande comunidade para vocês venderem os produtos de vocês. E a escola, se vocês quiserem, tá? A orientação da SEC é que as vendas ocorram na escola sim, tá? Mas aí eu estou liberando. O que eu vou exigir mesmo é que vocês façam na comunidade empresarial e façam na comunidade familiar. Quarto ponto, escolha do ponto comercial e produtos a serem comercializados. Então, ponto comercial é escolhido pelo grupo para a produção, ou seja, onde é que nós vamos começar a fabricar os produtos. Vai ser na casa da Lisiane, da Sônia Regina. Vocês combinaram o grupo da Sônia Regina, que depois vou dizer o número certo de grupo de pessoas, que o professor Sandro já sabe, que nós combinamos e não abrimos mão disso, tá? A fabricação vai ser sempre na casa da Sônia Regina, porque a casa da Sônia Regina, estou hipoteticamente imaginando, né? É uma casa, tem uma grande cozinha, não importa o tamanho da cozinha, tem uma garagem onde a gente pode organizar o nosso escritório e o nosso ponto de fábrica, certo? Então ali vai ser a fábrica de tal produto, pão caseiro, por exemplo, tá? Biscoitos e pizza, ou sanduíche natural, ou trufas, ou barras de chocolate, ou ímãs para geladeira, ou destacadores de texto, tá? Papéis coloridos recicláveis, certo? Já tô dando várias ideias para vocês aí montar kits de cesta básica. Aí é um grande produto, né? Por exemplo, tá? Materiais escolares, né? Vocês viram no grupo passado que teve gente que vendeu um kit de material escolar, mas se vocês forem decidir por isso, vocês têm que ser uma coisa diferente do que já venderam, tá? Não sei aquela coisa de plágio, né, pessoal, que eu já cheguei a conversar com vocês, tá? O que mais que eu posso falar aqui? Bom, em relação então aos produtos, continuando no item 4, que é a escolha do ponto comercial e produtos a serem comercializados. Então, o grupo deverá criar e produzir 3 produtos diferentes, tá? Isto é um exemplo. Tô deixando bem claro, é um exemplo, tá? Vamos decidir por 3 produtos diferentes. Então, se eu tenho 3 produtos diferentes, não precisa ser qualidades diferentes. Por exemplo, assim, ó, o grupo do Jefferson quer sanduíche natural, salada de fruta e brigadeiro. Então, são 3 produtos diferentes que, através de uma pesquisa de campo, vai determinar quem é o produto principal, que é o A, que é o intermediário, o produto B, e quem é o que vai ser menos fabricado, o produto C, tá? Ah, mas a gente não quer produzir 3 produtos, a gente quer produzir apenas um produto, mas aí é um produto com 3 qualidades diferentes. Então, vamos produzir pizzas. Pizza de calabresa, pizza 4 queijos e pizza de atum. Claro, quem decide o que, quem vai ser produto A, produto B ou produto C, é o consumidor através da pesquisa de campo. Mais ninguém, tá? Os artesanatos são muito bons, né, gente? Então, vocês podem, tem várias ideias para vocês produzir, tá? Quinto ponto das orientações para o TCC é a apresentação em relatório, né? Vocês sabem que o professor Sandro, ele é o titular da cadeira, é ele que vai ensiná-los a montar a monografia através das normas brasileiras técnicas, então a ABNT, né? E o restante é tudo com o que vocês aprenderam no curso, tá? Bom, o que tem que compor isto?
no relatório. O que tem que ter para eu considerar a minha nota? Porque, na verdade, vocês vão ter duas notas, né? Uma nota de apresentação, que é aquela que vocês foram convidados a assistir, e a nota de relatório. Somando, né? Vai ter uma nota única. Para a minha disciplina, a soma dos dois, né? De 0 a 10, 0 a 10, soma, divide, é a nota final. Essa nota final vai ser uma dos nossos instrumentos de avaliação dentro da nossa disciplina de contabilidade de custos. E a minha nota vai servir de apoio para a nota do professor Sandro, tá? Então ele vai ter uma nota e eu vou ter uma nota. A minha nota é dentro do nosso componente e a nota dele é a nota do componente dele. Então, se vocês ficarem abaixo de 6 com ele, vocês vão entrar em G2 com ele, tá? Diferente do nosso, que a gente vai ter vários instrumentos, se Deus quiser, né? Vários instrumentos de avaliação, tá? Geralmente eu consigo fazer 3, né, gente? Então, a terceira nota provavelmente vai ser o TCC. Se der para fazer uma quarta nota, a quarta nota vai ser o TCC, as outras 3 vai ser as avaliações comuns, tá? E a gente vai somar e vai dividir por 4 ou por 3, vai dar a nota de G1. Quem passar, passou. Quem não passou, entra em G2, tá? Então, o que tem que ter nesse relatório? Tem que ter a função administrativa, toda a função administrativa. Então, os cálculos e fórmulas contidos na apostila xerocada do capítulo 2 ao capítulo 10 do livro Aprendendo a Empreender do Sebrae, que eu tenho faz um bom tempo, eu tenho ele guardado. Então, são praticamente todo o livro, né? Cada grupo vai tirar cópia de cada capítulo, né? Do capítulo 2 até ao 10. E o que vocês vão fazer? Vocês vão ler toda a história, porque ali, através de história, vão ler toda a história. E a cada final de capítulo tem um exercício prático para fazer, que é chamado de banco de dados. Então, todo o banco de dados de cada capítulo, vocês vão reportar esse banco de dados, esse exercício de fixação, para o relatório, junto com as fórmulas. Se lá no texto apresentou fórmula para custo fixo e custo variável, apresenta a fórmula primeiro, depois pega, então, todos os dados dos produtos de vocês, com os valores, e vão inseri-los nessa fórmula para achar, então, as condições de custo fixo e custo variável. Mas tem que apresentar todos os bancos de dados, ou seja, todo exercício de fixação de cada capítulo no relatório. O que precisa ter? Folha de pagamento, tá? Completa. Inclusive provisionamento para 13º e provisionamento de férias. Claro que o provisionamento de 13º e provisionamento de férias vocês vão ver lá no final de semestre, né? Se por acaso, que eu espero que não bata feriadão e que não prejudique as nossas aulas, né? Se por acaso não deu tempo de ver o provisionamento de férias e o provisionamento de 13º salário para colocar no relatório, na monografia, tudo bem, tá? Mas o restante tem que ter. Tudo vocês viram com o professor Voni, recibo de salário, tudo, admissão de empregado, demissão de empregado, tá? Vocês podem contratar os parentes de vocês se vocês quiserem para serem os funcionários de vocês. Cachorro, papagaio, periquito, certo? Marido, esposa, mãe, tá? Não querem contratar? Não contratem. Aí vai ter prolabore, tá? Vocês sabem que funcionário é folha de pagamento. E sócio gerente é prolabore, tá? Não esqueça então de todas as retenções referentes a isso. Em relação aos dados estatísticos, o que eu quero que tem que aparecer, e tem coisas a mais que o professor Sandro vai pedir da parte dele, da parte da estatística, isso é com ele, mas o que eu quero que seja demonstrado fielmente, tá? É a pesquisa de campo. Então, vocês vão utilizar um instrumento de pesquisa de campo escolhido pelo grupo e no mínimo é 100 pessoas, não pode ser abaixo de 100, tá? Por quê? Por causa do mercado consumidor. Os gráficos que vocês irão apresentar vai me dar o perfil do consumidor e do mercado, da cidade onde ele mora, da cidade onde ele trabalha. Isso é muito importante para a criação de uma empresa, a localização comercial,
quem é o meu cliente, qual é a faixa etária, né, do meu cliente que vai se interessar por esse meu produto, qual é o grau de instrução que esse meu cliente tem, qual é a faixa salarial. Eu não preciso perguntar para ele quanto ele ganha. Eu faço uma faixa salarial para saber a média. Então ali eu quero ter, eu preciso saber de 0 a 1 salário mínimo, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, acima de 5 salários mínimos. Isso eu preciso saber, a faixa salarial. Qual é o nível de escolaridade que ele tem? Eu preciso saber. Onde ele trabalha? Em Porto Alegre, a gente sabe que Alvorada é considerada cidade dormitório, mas também tem produção lá. Eu posso muito bem morar em Porto Alegre e ter conseguido emprego em Alvorada. Então, eu tenho que saber se ele trabalha e mora em Porto Alegre, se ele trabalha e mora em cidades diferentes. Isso aparece, gente, na entrevista, tá? Claro, o professor só pode não querer esse tipo de coisa, mas eu quero. Porque eu quero ver a análise que vocês vão fazer para quando a gente entrar nos mapas de apropriação, vocês fazerem uma comparação, tá? Os dados demográficos da região consumidora, isso que eu falei, cidade onde mora, cidade onde trabalha, como é que é a região, se vale a pena montar esse produto que vocês estão querendo, tá? De repente lá no final, na vida real mesmo, depois de toda essa grande experiência, vocês não abram a própria empresa de vocês, nunca se sabe, tá? Para ter o perfil do consumidor. Então, item 6, aí entra economia, os pontos econômicos. Eu não conversei com o professor Guilherme, né? Talvez ele entre, talvez ele só ajude vocês para ver se o trabalho está completo, se não está completo. Na opinião dele, esse trabalho está bem fácil para vocês, mais fácil do que ele havia imaginado. Não tá um horror, não tá difícil. Ele acha que eu deveria colocar mais coisas ainda, mas eu prefiro por enquanto assim, tá? Então, foi isso que ele me disse mês passado, né? Pontos econômicos. Então, perfil econômico do consumidor. Tudo aquilo que eu falei para vocês lá na pesquisa de campo, tá? As propagandas comerciais. Isso é muito importante, gente. Muito importante mesmo, tá? Propagandas impressas, propaganda de vídeo, outro tipo de propaganda, espalhem propaganda pela escola. Eu também preciso analisar isso, tá? A propaganda é a alma do negócio. Então, né? De que maneira vocês criaram propaganda? Isso tudo vocês vão falar no dia da apresentação do relatório, tá? Toda a história da empresa vocês vão contar no dia do relatório. Obviamente, a gente vai ter lido esses relatórios, os pontos específicos, detalhados vão estar lá, os cálculos vão estar lá, certo? Mas a história de como vocês criaram, como foram feita a administração, se vocês tiveram dificuldade, se não tiveram, se foi difícil, foi fácil, foi mais ou menos, se teve briga, se teve demissão, por que teve demissão? Por que teve demissão? Eu quero saber, tá? E eu não quero que ninguém venha para mim, não sabemos o que fazer com fulano, que o fulano não quer nada com nada e só tá nos enrolando. Não, isso não me interessa, não me interessa. Isso aí quem tem que resolver é a empresa de vocês, com o grupo de vocês. E se tiver que demitir alguém, demita, tá? Vão ter que escrever nas atas, ali é que aparecem as coisas, certo? Claro, sem ofensa, sem palavrão. Mas tudo que acontecer nas reuniões, se concordaram, discordaram, vai estar nas atas, tá? Muito bem lavradas. Ponto 7. Direito comercial. O que vocês aprenderam em direito, né? Todos os contratos referentes à legislação brasileira. Tem que estar ali. Tá bom? E aí, então, isso tudo pra quê, professora? Mas a senhora tá doida? Não tô doida, é uma realidade, gente. Tá? Tudo isso é pra você chegar aonde? Na nossa disciplina. Sistema contábil. Então, o que eu quero que aqui é obrigatório. As outras coisas são obrigatórias, aqui é muito mais. Então, primeiro item,
Elaboração do manual do plano de contas. Não se tem em livro nenhum. Vocês vão montar, criar o manual do plano de contas de vocês. Umas ideias que tem de manual tá na nossa apostila do primeiro semestre, o iniciozinho ali, mas o início, o resto é de ponta a ponta, chegar até a última conta do resultado do exercício. Para que serve? Natureza, função, funcionamento da conta, o código estrutural da conta aparece ali no manual, é ali que diz para que serve, para que funciona, qual é a natureza da conta, para onde vai, se é uma conta de despesa, se é uma conta patrimonial, se vai a balanço patrimonial, se vai a resultado do exercício, para que serve a conta do resultado do exercício, tá? É ali no manual do plano de contas. O que é ativo? Ativo é o conceito, né? Conjunto de bens e direitos e obrigações de uma empresa. O que é ativo circulante? Conjunto de bens e direitos e obrigações de uma empresa de tempo de curto prazo. Claro, tá, mas eu não vou estar dando aqui, né, de presente para vocês. Vocês vão pesquisar e vão estudar. Tem coisas lá no primeiro semestre, tem coisas que vocês vão achar na apostila do terceiro, tá? Depois disso, partindo do princípio que vocês têm o manual do plano de contas, vocês vão achar o quê? O plano de contas. Então, assim, gente, a escola oferece para vocês o plano de contas, né? Vocês têm plano de contas. Ali é um exemplo, mas não significa que tem que ser igual. Vocês vão criar o próprio plano de contas de vocês. Nem todas as contas que a escola colocou naquele plano de contas vocês vão copiar, não é copiar. O que é obrigatório ter? Caixa, banco, isso é óbvio que vai aparecer. Agora, o restante é com a vivência da empresa de vocês. E para isso vocês vão ter o plano de contas da escola para dar uma segurada, uma olhadinha. Mas na verdade vocês vão criar o livro e do livro é que parte o plano de contas, tá? Quais os livros que eu quero que apareça no sistema contábil deste relatório? O livro diário e o livro razão, tá? Depois vai vir a elaboração do balancete de verificação e aí então a elaboração das demonstrações contábeis. O que eu vou exigir que não pode deixar de ter nesse relatório são as duas primeiras demonstrações contábeis. Demonstração do balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Vocês vão aprender outras demonstrações que vocês quiserem colocar, beleza, isso engrandece o trabalho. Mas o que eu vou exigir que vai ser descontado nota se não aparecer balanço patrimonial, muito menos DRE, tá? Porque eles são os principais, certo? Demonstração de lucro ou prejuízo acumulados, demonstração de mutação do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa. Isso aí eu não estou obrigando vocês a colocarem. Se quiserem, vai ser maravilhoso olhar, entendeu? Mas o que importa primeiro é o balanço patrimonial, porque ele é a primeira demonstração, ele é o rei. E depois vem então a demonstração do resultado do exercício, tá? Pessoal, tem duas maneiras de vocês fazerem a contabilização desse sistema contábil, quando chega nos livros que eu estou falando, tá? No diário e no razão. Vocês podem baixar um programa de aplicativo, de programa contábil, né? De versão de teste, e vocês podem trabalhar com ele. Tem várias versões, né? Tem uma bem conhecida que eu indico para os alunos, porque já foi nosso cliente na escola, a gente já teve esse programa na escola, que é o Datacentro. Tem várias versões, tá? Vocês podem baixar a versão para teste, que é a versão gratuita que eles deixam a pessoa baixar para fazer download, tá? Vocês podem fazer todo o sistema contábil digital ou então fazer o sistema contábil mecanizado, que é aquele que vocês aprenderam no primeiro semestre. Com folha de diário, vocês vão escriturar mecanicamente, ou seja, no computador, vão criar as folhas de diário no Excel ou no Word. Eu crio tudo no Word, é muito mais fácil, tá? Mas tem gente que ama o Excel. E também folha de razonete. Aí vocês criam os razonetes de vocês ou no diário ou na planilha de Excel, tá? Quem for optar por programas de contabilidade, versão de gratuidade, de versão teste, tudo isso vai estar lá nos livros lá, tá? Então,
Vocês vão fazendo, vão clicando e automaticamente o programa vai levando para as demonstrações, para os livros, etc. Tá bom? Isso fica livre para vocês. Eu não estou exigindo, nunca exigi que fosse só de uma maneira. Não conseguiu se adaptar, não conseguiu pegar legal, não conseguiu autorização, porque se vocês conversarem na empresa de vocês, se o chefe deixar, ele vai deixar vocês criarem a empresinha de vocês no programa lá do escritório onde vocês trabalham. Isso já aconteceu várias vezes, as equipes conversarem com os chefes de trabalho gostarem do programa. Teve chefe de trabalho que participou do grupo, que antigamente tinha dia da exposição dos trabalhos. Teve chefe que veio e participou junto com o grupo, né? Achou interessante o trabalho, o projeto da escola e acabou participando, patrocinando, tá? Isso depende de vocês, se vocês quiserem, é só perguntar pro chefe. Perguntar não custa nada, pessoal, tá? E aí, então, isso tudo vai ser comprovado através dos anexos. Esse sistema contábil são os anexos, tá, gente? O professor Sandro vai explicar isso. Eu não estou explicando os detalhes, porque a parte de normas brasileiras, técnicas, a parte dessa de montar a monografia, eu não vou mais explicar, porque agora a gente tem um profissional competente para isso, que é o professor Sandro. Ele é muito bom no que faz, tá? Então, o que precisa ter? Fotos digitais. Fotos digitais do que vocês estão fazendo. Fotos digitais da estrutura da composição das vendas, ou seja, da fabricação dos produtos, e a foto das vendas. Vocês estão vendendo, tá? Vai vender, vende para o pai, para a mãe aí, faça a venda oficial, com notinha fiscal, bate foto que tá vendendo, tá? É isso, é uma forma de praticar, tá? Numa grande aula, tá bom? Notas fiscais em ordem cronológica de dia, mês e ano, assim como o diário é em ordem cronológica de dia, mês e ano. Nota fiscal também tem que estar posicionada nas folhas de dia, mês e ano, tá? Não vou atender, o telefone tá tocando, não vou atender. Bom, documentação da empresa, então as documentações ficam nos anexos, tá? Isso tudo o Sandro vai explicar para vocês. As propagandas comerciais também. Vai ser muito legal se vocês gravarem vídeo de propaganda comercial, que é o que sempre teve, tá? Mas se não der, as impressas serão muito importantes. Item 10, a composição do relatório, né? O relatório ele deve ser informatizado pelas normas da BNT, isso o professor Sandro vai explicar, tá? Encadernado, capa, índice, introdução. O que é a introdução? Breve relato da apresentação que vai ser desenvolvido no trabalho, né? O desenvolvimento todo do relatório, que isso compreende, então, os capítulos, o que eu falei do livro do Sebrae, aqui que entra os capítulos, com as fórmulas, tá? Com a pesquisa de campo, com os gráficos da pesquisa de campo, mas aí o professor Sandro, ele organiza isso para vocês direitinho, né? Vão mostrando os rascunhos pro professor Sandro, tá? Eu não vou estar pedindo rascunho, gente, tá? No momento que eu tiver vendo que vocês estão legal, porque vocês não, né? Eu não gosto de elogiar, mas vocês sabem que vocês são fofuchos. É uma turma muito boa, né? Eu tô pedindo as coisas para ontem e já tá pronto, tá? Então, assim, ó, quando tiver perto de fechar o semestre, eu vou perguntar, gente, vocês têm algum rascunho que vocês queiram me mostrar para ver se tem algum... Eu não vou dizer se está certo ou não, gente. Não é a questão, porque eu não tô dando os valores para vocês. Vocês é que vão criar os valores. Mas alguma coisa assim, ó, isso aqui tá fora de lugar, isso aqui não é aqui, isso aqui tem que ser aqui, tá? Por que tu não colocou isso? Isso aqui que tu colocou não condiz com o que eu quero. Então tira isso aqui, por exemplo, tá? Ou simplesmente eu posso olhar, ler e não falar nada. Tá tudo bem, tá indo bem. Porque é um rascunho, gente. Eu não vou dar nota em rascunho, nem vou dizer se está perfeitamente certo. Certo? Eu estou dando as orientações para vocês e vocês vão se organizando, tá? Mas se tiver alguma dúvida, é claro que eu vou ver se está certo ou não. Tá bom?
Conclusão financeira da empresa. Isso aqui não tem nas normas da MP, mas precisa ser apresentado no relatório. O que é essa conclusão financeira da empresa, pessoal? Nada mais é do que vocês vão fazer um grande texto final sobre os resultados financeiros da empresa. Se houve lucro, por quê? Quais foram as colaborações para isso? Se houve prejuízo e o que aconteceu para ter acontecido o prejuízo na empresa. Isso é conclusão financeira, tá? Com isso, a empresa vai seguir adiante, poderia seguir adiante, tá? Isso é conclusão financeira. E aí depois vem a conclusão do relatório. Diante de tudo que vocês aprenderam, qual é a perspectiva que vocês tiveram? Qual foi o olhar que vocês tiveram, tá? As referências, né? Não é referência bibliográfica, hoje em dia é referência, né? Eu consultei a professora Vera Schmidt, ela é bibliotecária de formação, ela é formada em biblioteconomia e não se fala mais referência bibliográfica, é referências. Se tiver mudado de novo, provavelmente o professor Sandro vai dizer, mas até o final do semestre passado era referências, tá? Acredito que o Sandro deva saber disso, ele vai confirmar ou não para vocês, mas pelo que eu sei, referência bibliográfica não é mais o termo é referências, tá? E os anexos, aí vem toda aquela parte que eu falei para vocês. Vem as observações, né? Então, observação número 1, o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, deverá ser realizado em grupo de 3 a 5 pessoas indiscutivelmente, nada de duplo, tá? Eu estava vendo a lista de vocês no diário de classe, provavelmente é o mesmo número com o professor Sandro, né? Se não me engano, são 17 pessoas, sendo que uma é a Thaís, que não tá vindo porque a mãe dela, a sogra dela, tá no hospital, talvez nem participe, né? Mas por enquanto é de 3 a 5 pessoas, tá? Qualquer coisa eu converso com o professor Sandro e a gente modifica isso, se é de 3 a 4 ou se é somente 4, a gente vai ver isso. Mas em princípio é de 3 a 5 pessoas, tá? Observação número 2, a data de entrega do TCC será de acordo com os professores da disciplina de TCC e de contabilidade e custos. Ou seja, eu e ele nós vamos combinar uma data de entrega do relatório, porque também tem a data de apresentação de vocês, né? E esse relatório tem que ser entregue antes para que possa o professor Sandro ler os relatórios e eu ler os relatórios para a gente estar pronto para ver a história de vocês nas apresentações, tá? A informação sobre a data de entrega será através da disciplina de TCC. Não sou eu que vai dizer a data, quem vai dizer é o professor titular do TCC, que é o professor Sandro. O relatório será um dos instrumentos de avaliação da disciplina de contabilidade, como eu havia falado lá no início, tá? Que é diferente do instrumento de avaliação do TCC, do professor Sandro. Lá é um instrumento só, que é isso tudo, que é a apresentação mais o relatório e a nota dele, tá? Item 5. A avaliação do relatório será determinada também pela disciplina de TCC, cada professor com seu critério de avaliação, né? E 6º item de observação, a avaliação será composta por entrega de relatório e apresentação. Todas de 0 a 10, soma, divide por 2, eu tenho a nota da contabilidade para a contabilidade, e o professor Sandro vai ter a nota dele lá, a nota dele, mas a minha nota, se o professor Guilherme entrar, vai ser a nota, então vai ter 3 notas, ele vai somar tudo lá, e vai ter uma nota dele ali, contando com a frequência. Lembre-se, né? Nota mais 75% de frequência é o que aprova ou reprova um componente curricular. Tá, pessoal? Não é um bicho de 7 cabeças, é um grande exercício sim, é o único trabalho que vocês vão ter. Portanto, esse semestre não vai ter trabalhos. As avaliações da nossa disciplina vai ser somente prova, justamente porque este trabalho é um grande trabalho. E vocês vão optar, terão que optar, né? Em se reunir no final de semana
utilizar os 2 períodos para TCC, para dar uma adiantada aqui. 2 períodos não é o suficiente, não é. Vocês vão ter que se reunir como qualquer outra turma há mais de 15 anos se reúne em grupos durante o final de semana para montar os trabalhos de vocês, tá? Só que agora vocês estão ganhando 2 períodos dentro da matriz curricular. Isso foi uma batalha maravilhosa, até porque o Estado não tem condições de pagar estágio supervisionado, eles não pagam, e ou é estágio supervisionado ou é trabalho de conclusão de curso para o curso ser aceito, né? Então, vocês estão com uma grande chance na mão de aprender com a vivência, porque o que nós temos em sala de aula, pessoal, é teoria. Até os exercícios que a gente diz que é prática é teórico, né? Se vocês repararem, é teoria, né? Então a gente está dando uma oportunidade para vocês, já que a gente não tem recursos o suficientes para manter um grande laboratório de contabilidade, porque os horários batem, né? Uma disciplina com outra, não tem condições, né? Então é uma maneira que a gente encontrou para vocês aprenderem, tá? E eu espero que vocês divirtam-se, né? Se dediquem. O fato de se dedicarem ao trabalho de conclusão de curso não significa que terão que esquecer das outras disciplinas, senão vocês reprovam, tá? Certo? Obrigada por terem me escutado. Espero que a edição fique legal. O professor Sanders que vai fazer a parte da edição, né? Então, boa aula para vocês, e agora é com o professor Sandro. Tchau, tchau.